Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser meio que uma continuação do meu relato do meu parto, que eu vou contar nesse vídeo pra vocês tudo sobre o meu puerpério, o meu pós-parto, em questão de emocional, do físico, de como se eu senti dor ou não. E eu pedi também, além de eu falar tudo que eu vou, né, assim, espontaneamente, eu pedi pra vocês deixarem lá no Instagram coisas que vocês queriam saber específicos sobre o puerpério. E eu vou aproveitar e vou responder também no final do vídeo. O que eu não tiver falado, eu vou aproveitar e vou responder. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Bom, no relato do meu parto, eu falei especificamente sobre o dia do parto, o momento do parto. E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar para falar como foi o primeiro dia no hospital, o segundo, a hora que eu levantei e tudo. Então assim, eu ganhei a Manu no dia 11 de março de 2019. E assim, no primeiro dia é muito complicado. Quem teve cesárea, eu não sei, né, a situação do parto normal, mas da cesárea é bem complicado. Eu tive muita dificuldade de andar, de dor e tudo. No primeiro dia, quando eu fui pra levantar, assim, mesmo com as pessoas me ajudando na maca, né? Na verdade, assim, levantar a maca, porque eu mesmo não podia levantar. Até aquele movimento era difícil pra mim. Então a enfermeira chegava no quarto e falava assim, ó, você vira de lado, tenta virar pra amanhã não ser tão difícil, no dia seguinte não ser tão difícil você levantar da maca pra poder caminhar. Só que, gente, eu não conseguia. Foi muito complicado pra mim. Eu não conseguia virar de lado, era uma dor assim insuportável. E mais cedo um pouco, eu tinha sempre uma sensação, parece que eu tava cheia de sangue, uma coisa assim estranha. E as enfermeiras foram lá no quarto pra poder verificar isso. E o que elas fizeram? Elas fizeram tipo um movimento de subir assim em cima da minha barriga, empurrar a minha barriga. A barriga tava bem inchada ainda, né? Tinha acabado de ganhar. E elas tipo subiram na minha barriga assim, empurraram pra baixo pra esvaziar o coágulo. Então aquilo ali foi uma dor assim que eu não tem explicação. Eu não sei decifrar, assim, descrever pra vocês aquela sensação daquela dor. Assim, parecia que tava me abrindo. Eu tive uma recuperação muito difícil mesmo. Quem tá convivendo comigo, quem é próximo a mim, sabe que foi muito difícil. Assim, eu achei que eu não fosse dar conta. Então, assim, muito mesmo. No segundo dia foi o dia de levantar. Que aí, menina, foi um terror. Assim, pra eu levantar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque, assim, de manhãzinha cedo, o primeiro dia anterior, né, no dia que a gente ganha mesmo, a gente come pouco, fica meio fraca, ficou um dia inteiro deitada, só foi levantar a cabeça depois de 8 horas de parto, então assim, é muito difícil. E aí no segundo dia, na hora de você levantar, tem muita gente que é tranquila, assim, claro, dor todo mundo vai sentir, mas tem gente que levanta, caminha normal. Eu acho que pra mim levantar foi pelo menos umas 2 horas o momento das enfermeiras chegarem na sala pra poder me levantar. Quem tava na hora que a enfermeira chegou pra me levantar, era minha mãe, o Felipe e as enfermeiras. Meu pai ainda não tinha chegado. Geralmente quem tava ficando lá eram minha mãe e o Felipe mesmo, o dia inteiro. Na hora que a enfermeira chegou, ela falou, vamos levantar, vamos. Aí eu fui plena, achando que ia ser facílimo. Gente, eu achei que eu fosse desmaiar assim pelo menos umas 10 vezes. E a enfermeira, não, você olha pra porta, você foca, porque bem na frente, assim, de onde eu tava de levantar, nossa, fiz assim e ficou incrível. Bem na minha frente tinha uma porta, que era a porta do banheiro, e ela pedia sempre pra mim estar focando naquilo ali, tal. E eu levantei. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque, não sei, eu quero falar um pouco mais detalhado mesmo, pra vocês saberem bem, assim, direitinho. Se ficar longo, vocês me perdoem. Aí, esse momento foi muito difícil, porque eu queria desmaiar, eu queria vomitar, eu tava sem comer. E assim, eu não tinha noção, assim, daquela dificuldade. Então, eu senti muita dor na hora de levantar, eu
Gente, se eu ficar também assim, meio, tipo, pensando, é porque não é tudo que eu lembro de cor, assim, na cabeça. Então eu tenho que ficar relembrando lá. Então às vezes eu fico meio, tipo, pensando, mas é por isso. Então, assim, os 2 primeiros dias no hospital são muito difíceis. Por quê? Pra mim, os 2 pontos que eu achei mais difíceis. Que de noite, quem tava dormindo no hospital era a minha mãe. E a minha mãe não tinha força pra me levantar, né? Essas coisas que precisasse. No dia inteiro, de manhã, da hora que acordava até a noite, a hora que fechava o horário de visita, quem me ajudava nessa parte toda era o Felipe. Quem me levantava era ele. Quem me ajudava a ir no banheiro era ele. Quem me ajudava a sentar e levantar do vaso era ele. Tudo era ele. Porque eu também aproveitava pra minha mãe, ela ficava olhando a Manu e eu fazia essas coisas que eu precisava. Então era tudo ele. Então na noite eu ganhei na segunda. Na terça foi o dia que eu levantei pra poder caminhar. E na noite de terça pra quarta foi muito difícil. Por quê? Eu não tinha o Felipe lá pra poder me ajudar a levantar da maca. Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que pegar um banquinho que tinha lá no quarto. Eu fazia isso tudo com os pés, porque eu não dava conta de levantar da maca. Eu arrastava um banquinho que tinha do lado da minha cama, botava na beira da cama, tinha que me esforçar todinho. Então, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu sei que tem gente que não precisa de ajuda nem pra levantar, nem pra ir no banheiro, mas era uma coisa assim que pra mover um dedo eu precisava de ajuda, eu não dava conta. E essa noite foi muito difícil pra mim. Já assim, assim, quem tava sempre do meu lado nesses momentos de ter que caminhar, era sempre ele. Era sempre ele que tava fazendo essa parte comigo. A minha mãe ficava por conta de olhar a Manu nessas horas. E assim, na quarta-feira eu vim pra casa. Em casa, assim, a gente ficava pensando, nossa, como que vai ser, né? E assim, gente, eu acho que um dos maiores motivos das pessoas me perguntarem você quer ter outro filho e eu falar que não, é isso. Porque eu digo que eu sofri muito. Eu sei, eu já ouvi relatos de pessoas que não precisavam de ajuda, como eu já falei, não precisava de ajuda pra nada. Mas o fato de eu precisar de ajuda pra tudo me descrençava muito. Então, assim, foi pelo menos 2 semanas precisando de ajuda pra levantar da cama, precisando de ajuda pra tomar banho, precisando de ajuda pra pegar a Manu no colo. Pra tudo, precisava de ajuda. Então era assim, à noite, a minha rotina da noite era assim. Manu chorava, ela dormia no carrinho do lado da minha cama. E eu dormia do lado do carrinho e o Felipe do meu lado. Então, assim, ela chorava à noite. Gente, se ela chorasse 10 vezes eu precisava que o Felipe levantasse, me sentasse na cama, pegasse ela no berço, colocasse ela no meu colo, esperasse ela mamar, rotasse e botasse ela na cama, no bercinho dela. Tudo era ele. Tudo porque eu não conseguia. Eu fiquei muito debilitada. Então, assim, pra me levantar, foi igual eu falei, as 10 vezes ele tinha que me levantar. Porque eu não dava conta. Eu não conseguia deitar sozinha, eu não conseguia levantar sozinha, eu não conseguia sair da cama sozinha, eu não conseguia pegar ela no berço sozinha, tudo. E não é porque, nossa, é drama, aproveitando. Não, gente, eu não conseguia de verdade. Principalmente levantar e sentar na cama. Era muito difícil. Gente, eu fui conseguir deitar de lado, assim, tipo, virar de lado na cama, com 2 semanas, mais ou menos. E eu sei que tem gente que de primeira consegue. E eu não conseguia. Foi assim, tipo, 2 semanas mesmo pra mim conseguir. Ainda conseguia se eu colocasse um travesseiro embaixo da minha barriga pra deitar. Ou então de cinta. De cinta dava, mas fora isso eu não conseguia. Então, assim, eu sei que eu falo que foi um pós-parto muito difícil porque eu sei de pessoas que não precisaram disso. Então, por isso que eu afirmo com tanta certeza, nossa, eu tive um pós-parto muito difícil. Então, assim, era muito ruim. Pra mim, o mais chato era essa dependência. De você precisar de alguém pra te levantar, de precisar de alguém pra te colocar, te ajudar a sentar num carro, precisar de alguém pra te ajudar a tomar banho, a passar uma pomada no corte. Que quem passava a pomada era o Felipe, porque eu não conseguia ver. Assim, não conseguia me movimentar pra conseguir ver meu corte. Então, isso pra mim foi muito difícil. O pós-parto, em si, na questão da dor, foi isso. Então, assim, resumidamente, eu fiquei muito dependente, eu sentia muita dor, eu precisava de ajuda pra levantar, pra deitar, enfim. Pra tudo, eu precisava de ajuda. Então, assim, eu sofri muito nesse sentido.
Eu sei que não, minha intenção não é assustar quem vai ter cesárea, ou né, o normal, como eu falei, eu não sei. Mas assim, a minha experiência foi essa. Pra mim foi muito difícil. E o puerpério. Eu confesso pra vocês que antes de ter a Manu, quando eu tava grávida, eu não via falar muito sobre esse puerpério. Então, até então, eu fui saber mesmo depois, e entendi que aquilo que eu passei no pós-parto foi um puerpério um pouco mais difícil. Porém, eu não sofri assim um puerpério, nossa, louco, igual muita gente sofre. Acho que o que eu tive de ruim no pós-parto, da parte cirúrgica, de dor, eu não tive do puerpério. Então, assim, eu chorei algumas vezes, sim. Eu chorei, eu achei que eu não fosse conseguir, sim. Mas foram poucas as vezes. Então, assim, eu não foi aquela coisa assim, nossa, intensa, de chorar todos os dias, de sofrer todos os dias, não. Eu tive momentos muito, geralmente na madrugada, eu ficava bem triste, assim. Quando chegou uma certa parte que eu já conseguia levantar sozinha, que às vezes nem todas as vezes eu chamava o Felipe pra acordar comigo, às vezes eu ficava aqui assim, eu sentava aqui na cadeira que eu tô sentada pra dar uma lá pra Manu e ficava assim, meu Deus, nossa, o que vai acontecer daqui pra frente? E chorava. E ficava assim, e eu não entendia, sabe, aquilo dela acordar tantas vezes, por que a gente tava tão cansado. Dava 8 horas da noite, queria dormir, não tinha ânimo pra vida, pra nada. Então, assim, é uma das perguntas que eu vou responder é isso. É uma parte muito difícil, assim, você pensa, porque você simplesmente saiu de um dia que sua vida tava normal, de uma época que sua vida tava normal, pra uma criança, pra uma coisinha assim pequenininha que depende de você, que vai depender de você pro resto da vida. Então, assim, era muito difícil, era muita responsabilidade. Eu olhava pra ela e falava assim, meu Deus, por que é tão difícil? Por que ela tem que chorar tanto? Por que ela tem que sentir tanta dor? Por que nossa, assim, é muito estressante, é muito desgastante. A primeira fase, assim, da maternidade, você fala assim, meu Deus, eu quero desistir de tudo, me deixa correr daqui. Então, assim, eu senti, sim, eu passei por esse puerpério. Só que eu sei que tem muita gente que sofre muito intenso. Então, não adianta eu falar aqui pra vocês, não, o puerpério é assim, assim, assado. O pós-parto é assim e pronto. Porque não é. Tudo varia do corpo, do organismo, do psicológico. Tem gente que se prepara uma gestação inteira para aquele pós-parto. Então, não foi o meu caso, mas eu, graças a Deus, não tive tanto sofrimento nesse puerpério. Então, assim, acho que as poucas vezes que eu sofri foi isso. Mas, assim, acho que é normal a pessoa se sentir assim, porque foi como eu falei, a vida muda do dia pra noite, então não é fácil realmente. Acho que... Mas passa, gente. Tudo passa. Eu tive um pós-parto muito difícil, eu tive um puerpério, assim, relativamente difícil, mas passa. Hoje em dia ela já tá com 1 ano e 1 mês, então passou aquela fase difícil, os momentos bons começam a vir e é isso. Aí agora, na segunda parte do vídeo, eu vou vir respondendo as perguntinhas que vocês me fizeram. Gente, eu não sei se ficou muito bem explicado não, esse puerpério, esse pós-parto assim, mas é isso. Aí eu vou responder as perguntinhas agora. Bom, então vamos lá para as perguntinhas. A primeira pergunta foi: você precisava de ajuda para tomar banho e tudo mais? Com certeza. Eu não sei se são todas as pessoas que precisam, mas eu precisei sim. Inclusive, quem me dava banho era o Felipe. Então, geralmente ele me ajudava a tomar banho na parte da manhã e na parte da noite, assim, né? Fim de tarde para de noite. Então, era ele que me ajudava a tomar banho. Assim, eu tomava praticamente todo o banho, mas eu precisava da ajuda dele na parte de lavar o meu corte. Então, assim, quem lavava o meu corte era ele no banho. Depois que saía do banho, ele que secava, ele que limpava com álcool 70, então fazia o curativo, e ele que passava a pomada. Foi mais ou menos 1 semana precisando dessa ajuda dele. Quem fazia isso era ele. Então, assim, o menino já dava pra enfermeiro. Mas, assim, ele sabe que o quanto eu sou grata por essa ajuda que ele me deu.
Então, quem me dava banho era ele. Como foi o repouso em casa pós-cirurgia? Eu falei um pouquinho no vídeo, mas assim, como eu disse, eu fiquei muito dependente, então precisava de ajuda pra tudo. Senti muita dor, eu senti muita dor também no ombro. Eu falei disso no vídeo de relato de parto, que era por causa da posição que você fica na sala de cirurgia. Então eu senti muita dor no ombro, eu sentia muita dor no corte e tive muita dificuldade, né? Então eu inclusive dei um pouco de queloide na minha cicatriz. Então foi bem difícil, assim, esse pós-parto em casa. Eu senti muita dor e fiquei muito dependente. A próxima pergunta foi: se sentia só e muito triste? As pessoas me assustam com os comentários do puerpério. Eu não me sentia só. Confesso pra vocês que nessa questão de se sentir só, eu sei que tem muita gente que fala assim, independente de você ter muita gente com você, você se sente só, assim, por dentro. Eu não me senti. Eu acho que, assim, o apoio que eu tinha das pessoas fundamentais, não eram todas, mas quem eu precisava do apoio, me deu apoio, foi muito importante. Acho que eu tive um psicológico pra lidar com essa estrutura. Então, assim, é por isso que eu falo pra você, pra pessoa que me perguntou, eu conheço, já conversei algumas vezes. E assim, não precisa ficar assustada com isso. Eu acho que tem muita gente sim que assusta, mas eu entendo que às vezes a pessoa não tem intenção de assustar. Só que tem gente que passa por isso muito forte, tem esse puerpério muito forte, então acaba que esse relato da pessoa pode ser que te assuste. Eu não passei, então eu me senti sim triste algumas vezes, eu chorei muito, achei que não fosse dar conta, mas não me senti só. Então isso vai muito de você, pode ser que você não sinta nada, pode ser que você sinta muito. Então, assim, não precisa ficar assustada, é confiar e o que tiver que ser, vai ser. E você conseguir lidar com seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções, isso é fundamental. Então, não precisa ficar assim assustada. Qual foi a parte mais difícil? Acho que a dependência, acho que isso foi muito difícil. E do puerpério, do sentimento, né? Do sentimental. Não sei, acho que a parte de você achar que não vai dar conta. Acho que isso é muito difícil, porque se você sabe que é obrigado a dar conta, não tem o que fazer, você tem que cuidar do bebê, do seu filho. Então acho que é muito difícil você focar que você tem que dar conta, mas no seu pensamento você achar que não vai dar. Então acho que isso é uma parte muito, muito difícil. Pra mim foi a parte mais difícil. E, gente, eu sei que tem gente que não separa pós-parto e puerpério, mas eu quis fazer essa separação porque o pós-parto que eu quero dizer é a parte cirúrgica, a parte de dor. E o puerpério, assim, né, no meu ver, é mais a parte sentimental. Então, né. Foi cesárea? Se sim, como foi a experiência com os pontos? Foi cesárea, inclusive já tem um vídeo de relato do meu parto. A pessoa que me perguntou foi a mesma do puerpério, então se você quiser ver pra ver como foi minha experiência. E assim, os meus pontos foram internos e um pontinho de fora no canto e outro pontinho de fora no outro canto. Então você só via esse ponto nas duas pontinhas do meu corte. O corte em si, os pontos do corte você não via porque foi interno. Então, assim, eu não tive que tirar ponto, entendeu? O corpo absorve, o organismo absorve. E eu tirei só de um lado, o pontinho que ficou num cantinho, porque ele não saiu. O outro saiu e um deles eu tirei. Porém, a minha cicatriz deu queloide. Então, não nela toda, mas um pedaço, assim, meio que inflamou. E ficou bem mais altinha, assim, do que o outro pedaço do corte. Mas, assim, foi bem tranquilo, assim, não me incomoda, ninguém vê assim, né, de fora, então não é uma coisa que me incomoda. Durante seu puerpério, você ficou muito à flor da pele com relação ao seu emocional e como tudo te afetava? Quem fez essa pergunta é uma pessoa que eu converso sempre, há muito tempo, assim, e ela teve filho agora, então eu acho legal conversar essas coisas com ela, então
Eu fiquei muito emotiva, sim. Eu acho que é normal. Então, assim, eu tinha muita vontade de chorar por tudo. Como eu falei, eu chorei algumas vezes. Porém, assim, não era tudo que me afetava. Na verdade, o que me afetava muito, gente, é o que eu peço pra vocês, pra não falarem pra uma pessoa que ganha neném. Por favor, guardem as críticas e as opiniões, pelo menos no começo. Então, assim, pra mim era muito chato pessoa de fora querer vir dar opinião de uma coisa. Gente, a pessoa tá vendo ali que a pessoa tá no pós-parto, tá passando por uma fase difícil, assim, sabe? Se recuperando de uma cesárea, e a pessoa fica em cima dando opinião. Gente, isso é horrível, pelo amor de Deus. Então, assim, isso me afetava muito, muito. Eu até esqueci de falar isso no vídeo, mas vou aproveitar. Então, essa parte afeta muito. É muito ruim você ouvir a pessoa, porque as pessoas têm mania de, porque você é mãe de primeira viagem, te colocam muito pra baixo. Tipo assim, você não sabe nada, você não dá conta de nada. E não é assim, tá? Não é porque toda pessoa que tem 3, 4, 5 filhos que se acha o experiente já passou por isso. Ela já passou por isso, ela já foi mãe de primeira viagem como você. Então não deixa isso te afetar. Assim, gente, todo mundo é capaz. Se você não fosse capaz, Deus não te daria a oportunidade de ter um filho, de criar um filho. Então, assim, não se afete por isso. Acho que isso me afetava muito o meu emocional. As pessoas acharem que por ser mãe de primeira viagem, não ia dar conta. E, gente, me desculpa, mas eu me acho melhor do que muita mãe que é mãe de 2, 3, que não sabe nada. Sinceramente, acho que a experiência vem com a convivência, com o que vai acontecendo. Então, isso me afetava muito. E, assim, a questão de sentir só, eu já falei que não. Mas, assim, acho que isso era o que mais me afetava. Então, é uma coisa muito difícil. Então, por favor, guardem as opiniões com uma mãe recém-parida. Como dizem, com uma mãe que teve um filho recente. Gente, por favor, é muito ruim. É muito ruim. Não a coloque pra baixo falando que ela não dá conta, porque ela dá conta. Se ela foi capaz de gerar um filho, de ter, é porque ela dá conta de criar. Então, por favor, não venha com essas picuinhas. Que, nossa senhora, eu tinha vontade de meter a mão em quem via falar bosta. Pensou que não iria dar conta em algum momento? Com certeza. Pensei sim. Acho que qualquer pessoa passa por isso. Até hoje eu fico um pouco... Gente, é normal. Você chega um momento que você se esgota um pouco daquela rotina cansativa. A minha filha tem 1 ano e mesmo assim tem dias que eu falo, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Quando que isso vai passar? Porque tem dias que ela tá enjoada, ela agora tá nascendo os dentes de trás, assim, então tá numa fase muito difícil. Você fala assim, meu Deus do céu, não vou dar conta. Mas passa. Assim, são momentos daquilo ali, nada é pra sempre. Então, assim, eu chorei muitas vezes recém-nascida, choro até hoje muitas vezes, por achar que não dá conta, mas a gente dá conta sim. Foi como eu falei da questão de mãe de primeira viagem, a gente dá conta. Não adianta achar que não, porque dá sim. E me pediram também, na verdade que não é um pouco assim, mas eu vou aproveitar. Eu não sei se eu respondo essa pergunta agora. Na verdade, gente, eu não vou responder essa pergunta nesse vídeo, que é sobre a amamentação. Eu vou fazer um vídeo específico, porque eu amamento até hoje, então tem muita coisa pra mim falar pra vocês. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre a amamentação, então a pessoa que me pediu pode esperar que vai sair um vídeo específico. E as perguntinhas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Foi mais uma conversa esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem, que sirva de experiência, que sirva de conselho. Então, assim, né? Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de deixar um like, de comentar. Foi um vídeo que acho que vocês queriam muito, assim como o relato do parto. Acho que vale a pena ter essa continuação. E vou fazer o de amamentação também, como eu falei. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau!